Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série de videoaulas. Nesta série sobre programação com Microsoft Visual C Sharp, a gente vai abordar o assunto acesso ao banco de dados com ADO.NET. Então nós falaremos a respeito de arquitetura do ADO.NET, o básico sobre o acesso ao banco de dados, um tópico sobre o CRUD com ADO.NET. O que é o CRUD? São as 4 operações básicas de banco de dados, que é a inclusão, exclusão, alteração e consulta. Então o C é de Create, R de Restore, que é a consulta, o de Update e o D de Delete. E a gente vai ver também um tema central do acesso ao banco de dados com ADO.NET, que são os datasets. A arquitetura do ADO.NET. O ADO.NET foi projetado para acesso a banco de dados relacionais. Então aí a gente tem um exemplo de 3 tabelas em um banco de dados relacional. Então a tabela à direita, tabela de produtos, a tabela ao meio, pedidos, né, orders, e à esquerda seriam os clientes. Então um cliente pode fazer pedidos e esses pedidos se relacionam, né, estão relacionados a produtos. Então a gente não vai discutir o modelo relacional. Então isso daí eu só coloquei para ficar bem evidente que o modelo ADO.NET ele foi construído para bancos de dados relacionais. Então a arquitetura do ADO.NET ela é baseada em Data Providers, provedores de dados. Então Data Providers encapsulam detalhes específicos do banco de dados. Então aí na ilustração você tem o seu programa em .NET, pode ser em C Sharp, em VBNet, por exemplo. Então o seu programa vai usar a infraestrutura do ADO.NET, né? A biblioteca, as funções do ADO.NET, e o ADO.NET vai utilizar esses data providers que acessarão o banco de dados. Então esses data providers são são as bibliotecas que o fabricante de banco de dados disponibiliza. Então você vai programar em ADO.NET da mesma forma, independente do banco de dados que você utilizar. Porém, para cada tipo de banco de dados, o fabricante vai disponibilizar os provedores de dados. São os códigos que permitem o acesso ao banco de dados. Bom, quais os data providers existentes? Por padrão, o .NET fornece 4 data providers. Um para o Microsoft SQL Server, um para o banco de dados Oracle, um para as tecnologias OLEDB, usada pelo ADO, que é uma versão antiga, né, de acesso ao banco de dados, que era usado no VB6, que acessa diversos bancos de dados, entre eles o Access. E um para tecnologias ODBC, que é o Open Database Connectivity, que permite integrar sua aplicação a diferentes bancos de dados, principalmente bancos legados, né? Então, tem mais provedores de terceiros disponíveis. Você pode dar uma pesquisada, mas basicamente os mais utilizados: Oracle, DB2 e MySQL. Então aí eu coloquei os links caso você queira utilizar um desses ou simplesmente ver como funciona. Mas tem mais além desses. Então o modelo de objeto do ADO.NET. O ADO.NET tem uma abordagem orientada a objetos. Então há diversas classes distribuídas em inúmeros namespaces. Então, algumas são independentes do provider, outras são específicas para um determinado data provider. Então aí você vê system.data e o system.data.common. Esses daí são independentes. O seu sistema vai usar, o seu programa, né, que você desenvolver, ele vai usar esses namespaces, as funções que estão aí dentro. E independente do banco de dados que você for acessar. Aí, além desses daí, geralmente você vai usar pelo menos um outro, que aí vai depender do banco de dados. Então, se você for utilizar um banco de dados, por exemplo, SQL Server, você vai usar, além dos dois primeiros, você vai usar o SQL Client. Se você for acessar, por exemplo, um banco Access, você vai usar também o OLEDB. Ou, dependendo do banco de dados que você vai acessar,
você vai acessar através do ODBC, por exemplo, então você vai usar o System Data ODBC. E se fosse usar, por exemplo, o MySQL, teria o provider do MySQL. Então, os dois primeiros são independentes, sempre vai estar presente no seu sistema, e os outros dependem do banco de dados que você quer acessar. Bom, aí eu vou terminar esta videoaula aqui, e a próxima videoaula, então, a gente vai começar a ver o básico sobre o acesso a banco de dados com o ADO.NET.